Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então a gente pode chegar e dizer: Jesus, rogai por nós. Espírito Santo, rogai por nós. A essas duas pessoas, é claro que a gente pode pedir para que rogue por nós, pois Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Primeira pergunta, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu faço uma segunda pergunta. Por que Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas você já se perguntou por que Deus é por nós? Você já chegou a se perguntar? Por que Deus é por nós? Já se perguntou? Porque a gente tem o hábito só de se dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos que de antemão conheceu. Deus é por nós porque nos conheceu. Concordo com tudo isso que vocês colocaram aí, tá? Porque olha o que o texto fala. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de quê? Diante de tudo que veio antes aí. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. E por que Deus é por nós? Porque Ele nos conheceu. Mas não só nos conheceu, Ele nos predestinou. Não só nos conheceu, não só nos predestinou, mas também nos chamou. Não só nos chamou, Ele também nos justificou. Não, agora, vê, conhecer, predestinar, chamar, justificar e glorificar e ainda ser contra? Depois desse trabalho todo, quem quiser que fique contra, Ele não. Amém ou não amém? Gente, isso aqui é para falar em línguas. Uma revelação dessa é para entrar no mistério. E tem gente que não consegue entrar no mistério. Eu fico todo arrepiado, gente, isso aqui mexe demais comigo. Porque não tem como. Quando eu olho para a revelação da palavra, isso me traz um ânimo, isso me traz um entusiasmo. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre teremos pessoas contra nós. Mas não teremos Deus contra nós. Agora, por que eu não vou ter Deus contra mim? Porque Ele me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou.
um pai, uma mãe, depois de ter esse trabalho todo, eu ficar contra, todo mundo pode ficar contra, mas eu não tenho como ficar contra, porque eu conheço. É muito trabalho. É um acompanhamento de perto, é uma relação. Você pode ficar contra. Aí Deus diz, eu não. Todos podem ficar contra nós. Aí Deus diz, eu não. Porque a revelação que vem a mim é, por que Deus não é contra nós? Uma vez que eu tenho um monte de gente, e aí a gente não pode fechar, você tem, eu tenho, a gente não pode fechar os olhos para essa verdade. A gente tem um monte de gente contra nós. Gente, inclusive da mesma fé que a gente. Não é novidade. Mas a questão aqui é, por que Deus não é contra nós? Meu Deus. Então aí, continua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio aquele que não poupou seu próprio filho. Gente, eu sei que há uma expectativa. Olha, é de coração. Eu falo isso com muito temor. Com muito temor mesmo. Eu não tenho expectativa de receber mais nada de Deus. Olha, eu não crio expectativa de receber dons, ainda que pela graça e pela misericórdia dele, ele me conceda. Não tenho expectativa de que Deus vai me dar. Não tenho, gente. Porque veja o que é que diz o verso 32. Se alguém puder ler pausadamente, com calma, veja, leia aí, alguém com uma boa leitura, leia e leia internalizando esse versículo 32. Diz o quê? Quem pode ler? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Deus já nos deu tudo. Deus já me deu tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Não me falta nada. Não tenho falta de nada, mesmo em meio a toda e qualquer adversidade ou em meio a qualquer período ruim. Não me falta nada. Deus já me deu tudo. Tudo. E quando esse versículo 32 é registrado na palavra de Deus, esse versículo mostra a garantia da generosidade de Deus. Servimos a um Deus generoso, que não poupou o seu Filho e nos deu, e o texto diz que nos deu de graça. Tudo que Deus podia me dar, Ele já me deu. Pastor, e no caminho?
um monte de bônus que ele vai acrescentando, por generosidade, por bondade, por uma generosidade que não se esgota, é inesgotável. É isso, Perinho. É sobre isso, gente. Não poupou o filho. E não poupou o filho, mas nos poupou. Você quer mais o quê? Ah, não, eu quero. Gente. Aí, eu queria tanto. Busque. Comigo é diferente, não posso ser igual, né? Comigo chega. Os dons, tudo chega. Deus trabalha com cada um. Vocês continuem, né? Eu sou totalmente satisfeito com Ele. Ele já me deu tudo. Aí Ele vai. Certo dia Ele chega e coloca um mimozinho e tal. Uma palavra de conhecimento. Não que eu quisesse. E nem que eu precise. Pois não preciso de nada, pois já tenho tudo. Eu tenho Ele. Amém. Consegue entender? Aí chega um mistério aqui, um mistério acolá. E a gente vai desfrutando. Não com os olhos nos mimos, mas com os olhos continuamente na coisa principal, que é Ele. Amém ou não amém? E os mimos a gente vai utilizando para abençoar outros, pois nós já somos abençoados. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Agora, olha o versículo 33. Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Não é essa a pergunta? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Será que existe gente que nos acusa? Existe. Existem pessoas que nos acusam. Aí vem a pergunta: quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? Não é que não tenha quem não nos acuse. É que toda acusação contra nós, por Deus, é anulada. Aleluias? Eu não sei como vocês não entraram no mistério agora. Porque, veja, tem gente que nos acusa. Quem fará? É assim que está escrito? O versículo 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí alguém diz, eu faço. Pode fazer. Terminou? Terminou. Está anulada a sua acusação. Meu Deus. Deu para entender, João? É nesse nível de... não tem tem quem nos acuse. O próprio diabo está o tempo todo nos acusando. E usando pessoas para nos acusar. Terminou sua acusação? Terminei. Considere ela anulada. Hein, Franklin? Eita glória! É forte ou não é? Isso é muito forte. Ele nos escolheu e nos justificou. Agora, nos escolheu, nos justificou, agora vai ficar. E agora toda a acusação é anulada. Os advogados aqui presentes sabem do que eu estou falando, numa linguagem jurídica. Traz a acusação
A acusação, quando chega diante do juiz, ele diz assim, ó, está anulada. Qual é o efeito? Nenhum. Por quê? Porque o juiz anulou. João está boquiaberto ali, está pensativo até agora. A expressão da face dele é como se assim, meu Deus, tem quem nos acuse. Mas essa pergunta do versículo 33 é justamente para que a gente entenda quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus. E aí como é que a gente tem gente que entende essa palavra? Não tem quem acuse o escolhido de Deus. Tem sim. A questão é que o escolhido de Deus sofre a acusação e Deus anula a acusação. É Deus quem cuida, pois foi Ele quem escolheu e foi Ele quem nos justificou. Amém, Marcelo? É sobre isso, gente. A Bíblia, ela queima, ela traz um ânimo, ela traz um entusiasmo, ela renova a nossa fé e renova o nosso amor e a nossa devoção pelo Senhor de tal forma. Por que o coração de muita gente não tem queimado? Porque muita gente tem se afastado dessa palavra. E fica discutindo temas secundários. O que é que eu sei? Eu sei que toda acusação contra mim, Deus anula. Foi anulado e quando chega ele vai e anula. Deixa eu anular. Pega aqui. Não, mas... Deixa aqui. Anula. Se é contra, eu anulo. Eita glória. Isso não me dá direito de viver qualquer tipo de vida. De posse dessa revelação e dessa verdade, não é para que eu vá viver de forma libertina. Não. Aí é que eu vou usar a minha liberdade. E na minha liberdade, jamais quero dar lugar à libertinagem. Mas eu vou ser livre. Os acusadores gostando ou não, eu vou ser livre. Porque todas as vezes que o acusador acusar, o que é que Deus faz? Não ouvi? Anula. Eita glória! Verso 34. Verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem os condenará? O que foi que aconteceu com os pecados, com os nossos pecados, pelos quais nós seríamos condenados? O que foi que aconteceu? Foram apagados. E por que foram apagados? Diz o texto aí, logo depois da pergunta, foi Cristo que morreu. Cristo morreu justamente pelos pecados que iriam me condenar. Então, quem os condenará? Se o que era motivo de condenação, Cristo já morreu pelo motivo de condenação. Consegue entender, sim ou não? E na cruz, Jesus Cristo disse o quê? Está? Aí vem um incircunciso, com a Bíblia na mão, e ainda diz assim, não é assim, mas... Cara,
Sério. E é como, irmão? Foi Cristo que morreu por aquilo que é o pecado, que são os meus pecados, que são os nossos pecados. O motivo da condenação, Cristo já morreu por esse motivo. E olha, que se fôssemos condenados, seríamos merecidamente condenados, diga-se de passagem. Mas Cristo morreu. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, não só morreu, ressuscitou e está à direita de Deus e também faz o quê? Por isso que todas as manhãs, Jesus Cristo, rogai por nós. Espírito Santo, rogai por nós. Espírito da revelação, rogai por nós. Espírito da verdade, rogai por nós. Jesus de Nazaré, rogai por nós. Cristo Jesus, rogai por nós. Todas as manhãs. Por quê? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. E está onde? De quem? Pronto, está lá à direita. Olha, eu tenho uma apelação aqui. Fala, estou intercedendo. Porque eu aqui não sou brincadeira, né? Vocês também não são. E aí fica dando trabalho para ele lá. E aí ele, Pai, intercedendo. Isso não me dá o direito de viver dissolutamente. Muito pelo contrário. Sou grato por essa revelação, por esse entendimento e por ter sido alcançado por tão grande amor. Quem os condenará? Não há condenação. Episódio anterior. Não há condenação. A obra foi consumada. E aí o verso 35. Versículo 35 diz o quê? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas. E aqui ele lista as adversidades e os adversários. Agora, penso eu que quando Paulo escreve dessa forma, inspirado pelo Espírito à igreja de Roma, certamente essa igreja estava enfrentando esses inimigos aqui. Inimigos reais. São tão reais que continuam a existir nos nossos dias. São inimigos reais, tribulação, angústia. Então, certamente aquela igreja estava precisando dessa palavra por ela estar vivenciando isso. Perseguição, fome, nudez e espada. Império Romano. Adversários
cruéis. Irmão, aqui não está se falando de uma mera dor de cabeça. Aqui não está se falando de uma unha encravada. Aqui não está se falando de uma indisposição. Não estou afim. Aqui está se falando de adversários cruéis. Mas mesmo sendo adversários reais e cruéis, a pergunta é: não existe adversidade e não existe adversário capaz de nos separar do amor de Cristo. E aí Paulo vai dizer: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Se é para morrer, nós vamos morrer, pois nem a morte vai conseguir nos separar do teu amor. A resposta é clara. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Somos ovelhas, olha a mentalidade. Somos ovelhas prontas para o abate. Olha a consciência. A mesma consciência de Cristo Jesus, pois Ele sabe para que veio. Desde o seu nascimento, esse menino veio para causar. Mas eles, desde o seu nascimento, ele sabia o tempo todo que estava indo em direção à cruz. E aí Paulo está dizendo, então nós somos como ovelhas preparadas para serem abatidas. E não tem problema nenhum, podem nos abater. O problema é se nos separar do amor de Cristo. Nós não queremos ficar longe do amor dele. Então somos como ovelhas para o abatedouro. Pode abater. Pois nem dentro do abatedouro nós vamos abrir mão do amor de Cristo. Austeridade espiritual. Falta muito isso na vida da igreja hoje. Uma igreja disposta a amar o seu Senhor até as últimas circunstâncias. Uma igreja que não se vende, uma igreja que não se rende. Mas o que eu percebo é que por muito menos a igreja se vende e se rende. Porque ela não se vê como uma ovelha destinada a ser abatida. A igreja, ela fica com a mentalidade ainda dos judeus os judeus convertidos do primeiro século. Nem do primeiro século, do instante ali antes de Jesus ser assunto aos céus. É hoje ou amanhã que vais restaurar o reino de Israel? A igreja ela continua sem entender qual reino Jesus veio inaugurar. Ela continua sem entender a lógica do reino de Deus. Ela em si, ela entende, mas ela não quer discernir, porque quando ela começa a discernir, ela sabe qual é o caminho que ela vai trilhar e o que aguarda ela no final do caminho terreno. Não estou falando do caminho eterno lá depois, ao finalizar o caminho terreno, não.
Pois se a igreja, ela pegar e começar a trilhar o caminho como ovelha destinada ao matadouro, essa é uma igreja que vai pegar o caminho da justiça do reino. E se a igreja pegar o caminho da justiça do reino de Deus, ela será abatida constantemente, mas à medida que ela vai sendo abatida, ela vai se multiplicando. Ela cresce de forma assustadoramente. Não me pergunte como, porque essa é uma matemática que só o próprio dono da igreja sabe explicar. Mas a igreja, ela não quer ser. Ela não quer entender, assim como o Cordeiro de Deus entendeu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entendeu. Para que nasceu, e o caminho que estava trilhando, e o final do caminho era a cruz. Aí diz o texto: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então nada vai nos separar do amor de Cristo. Absolutamente nada. Amém ou não amém? Amém. Verso 37. Mas em todas estas coisas, mesmo dentro do matadouro, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mesmo a angústia sendo um adversário real, cruel, que insiste, que nos persegue, mesmo diante da espada, mesmo diante de poucas roupas, mesmo sem ter a capacidade de criar muitos looks, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pois eu não sou vencedor por causa do meu look, ou por causa das muitas alternâncias de look. Não estou dizendo, irmão, que você não possa fazer alternar os seus looks, não, tá? Mas não acredite que a sua vitória está nisso aí, pois não está. Não está. Mesmo diante da tribulação, da perseguição, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem sofrimento capaz. Paulo está dizendo, igreja em Roma, não existe sofrimento capaz, nenhum tipo de sofrimento. Os nossos sofrimentos não podem nos separar do amor de Cristo. Ainda que estejamos gemendo, como disse, eu já gosto dessa citação, não lembro o nome do pastor, mas não é minha essa citação. Se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Ele, em câncer terminal, no hospital, um grupo de irmãos visitando, e ele disse, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. E se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Uma consciência de ovelha destinada ao matadouro. O sofrimento
não foi capaz e não deve ser capaz de nos separar do amor de Cristo. Pois amar a Cristo, quando não há adversidade, irmão, com positivismo, com palavras de ordem, meu Deus, que é isso, gente? E quando a tempestade dá? E agora? Muitos abandonam a Cristo. Por que abandonam? Porque ensinaram a esses somente o Deus que faz e não o Deus que é. Gente, propósito de Deus não pode ser frustrado. Absolutamente. Lembre-se de uma coisa. Deus é por quem? Hã? Eu não ouvi. Deus é por quem? Deus é por nós. Diga, Deus é por mim. Lembrem-se, Ele não poupou nem o próprio Filho. Ele é por nós e Ele é generoso. De alguma forma, de alguma maneira, vai dar tudo certo. Desse lado de cada eternidade ou do outro lado, do lado de lá da eternidade. Vai dar certo. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, ou desse lado aqui da eternidade, ou do lado de lá. Ele é por nós, Ele é generoso, não poupou nem o próprio Filho, e a palavra dele, não os sonhos, mas a palavra dele me dá garantias. As garantias necessárias estão nessa palavra. As garantias necessárias estão, inclusive, no capítulo 8, que nós acabamos de mastigar, e estamos ainda mastigando. Todas as garantias estão aqui. Agora, a gente vive em um mundo de muita instabilidade, é ou não é? O mundo no qual nós estamos não é um mundo que não tem... Você olha, se você pensar que as coisas no mundo hoje, as coisas hoje no mundo, elas não parecem, para alguns parecem, mas é gente que está num estado de esquizofrenia o tempo todo, fora da realidade. Porque nada hoje no mundo parece estar estável. Aí porque o mundo vive desde sempre essa instabilidade, a gente quer, de forma consciente ou inconsciente, transferir essa instabilidade para a palavra. Não existe. Não existe instabilidade aqui. Aqui é rocha firme. Aqui é alicerce inabalável. Aqui nós temos todas as garantias necessárias. Todas. Agora, Ele não prometeu que o sofrimento não ia nos alcançar. Deus nunca prometeu isso. A promessa aqui não é que não tem sofrimento.
A promessa aqui é que o sofrimento não será capaz de nos separar de quê? Do amor de quem? Então, ele está dizendo aqui na sua palavra, gente, olha, vocês, eu não estou prometendo a vocês que vocês não vão sofrer. O que eu estou garantindo é o sofrimento, ele não vai desconfigurar você. Eu não vou permitir que ele desconfigure você e não desconfigure quem eu sou no seu coração. Dito isso, o sofrimento não vai poder separar você de mim. Essa é a garantia. Amém? Por exemplo, o Senhor garantiu que eu não ia passar por isso. O Senhor garantiu. Não, eu garanti que nenhum sofrimento será capaz de separar de mim aqueles que me amam. Pois por amor somos entregues. Não é por fé, é por amor. Pois só quem ama pode ser entregue à morte todos os dias. Não é por fé. A fé, ela não será capaz de levar você a se entregar à morte. A fé vai ser capaz de salvar você. A fé vai ser capaz de muitas coisas, mas só se entrega à morte todos os dias quem ama. Amém ou não amém? Agora, a gente ama. Ama ou não ama? Mas a nossa confiança não está no amor que temos por Ele. Mesmo amando. Por quê? Porque mesmo amando a Jesus, o amor que eu tenho por Jesus é frágil. Mesmo amando a Jesus, o amor que eu tenho por Jesus, ele é inconstante. Mesmo amando a Jesus, o amor que eu tenho por Jesus, ele de vez em quando ele hesita. Aí eu não vou botar o pé não. Mesmo amando. Mas a nossa confiança está no amor dele por nós. E por que a nossa confiança está no amor dele por nós? Porque o amor dele é firme, perfeito. O amor dele é inabalável. O amor dele é fiel. O amor dele é perseverante. Não é circunstancial. Não depende das circunstâncias. Não depende do humor. Deus acordou mal-humorado hoje estou mal-humorado. Tá. Então, por estar mal-humorado, então hoje você que se dane. Não. Você que se resolva. Não. Não depende. Por isso que a nossa confiança não está no nosso amor para com Ele, mas no amor dEle para conosco. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Pois é nesse amor que nós devemos estar firmados. Lembrando que o nosso amor por Ele é porque Ele nos amou primeiro. Só por isso que a gente o ama. E ainda, muitas das vezes, a gente ama mal pra caramba, viu? Tem horas que a gente ama, mas a gente ama numa...
complicado. Mas se a gente ama, e eu creio que a gente ama, não como Ele ama, mas a gente se esforça para amar como Ele. Pois é o amor dele que gera em mim e que gera em nós a confiança necessária. Amém?